Boa tarde, agora acho que deu certo. Eu só preciso que vocês me digam se agora tá tudo ok. Para nossa geração, essa janela virtual é bastante difícil, né? Porque a gente está acostumada com essa coisa mais de cheiro, de toque, enfim. Informa que a transmissão, sim, agora está ok. Tá. Boa tarde, Karen. Boa tarde, Rosimeire. Maria Tereza, obrigada. Muito obrigada. Eu não sei se vocês já querem que eu comece já, mas enquanto eu estava aqui me preparando, eu lembrei muito de um autor que provavelmente vocês conhecem, que é o Rubem Alves, e eu tive o prazer de conhecê-lo, e ele sempre me dizia, né, quem não fala sobre morte acaba por esquecer a vida, e morre antes, né, sem perceber. Acho que vamos ter aqui uma tarde difícil, né, porque falar de morte e perdas não é fácil, mas eu espero que vocês... a gente vai ter um delay ou um feedback talvez depois, tá? Mas para que eu começasse a minha explicação, eu gostaria muito de ter um pouco de ideia, né? Porque não dá para falar de morte e luto sem reverenciar alguns autores, né? Mas eu queria um pouco ter a ideia de quantos profissionais da área da psicologia, ou das pessoas que só estão interessadas no tema, né? Isso é importante para que eu possa balizar um pouco a minha fala, né? Para não ficar tão teórico, mas também para dar um pouco de densidade, né? Boa tarde. Que bom esse tema, sim, Judite, né? É um tema que a gente dificilmente se propõe a falar, né? E desculpa a pergunta, mas esse seminário será gravado sim, tá? Vai ficar disponibilizado, acho que no blog da Vetor. Todos os slides que eu disponibilizar aqui, isto depois vai estar sendo disponibilizado para vocês. Bacana, tem muita gente da área, estudante de psicologia, bacana. Estou perguntando porque, assim, acho que nós estamos num momento que morte e luto atravessou a nossa vida, né? Vocês vão ver que eu estudo o tema já há mais de 20 anos, né? Então, para mim, esse tema é muito recorrente, né? Mas acho que é um tema difícil, mas necessário, né? Sou psicóloga, Nilza, sou psicóloga e orientadora, tá? Neuropsicóloga, bacana, né? Até porque hoje a gente tem muito, Célia, os estresses pós-traumáticos, né? E muito em decorrência de tudo isso que a gente está vivendo e que muitas vezes os enlutados precisam de uma avaliação neuropsicológica, né? Tá, clínica de RH, tá. Enquanto as pessoas vão entrando, tá? E eu vou pôr os slides, eu queria trazer para vocês, eu peguei hoje de manhã, né, vocês devem conhecer, existe um site que é dos Inumeráveis, e é um site que foi feito por alguns jornalistas, e basicamente ele tem a intenção, né,
de trazer as histórias das pessoas que faleceram com Covid. Eu acho que é importante sinalizar que, apesar de estarmos, né, num mês que é um mês de cuidado ao suicídio, né, as doenças mentais, eu acho que a gente está falando de morte e luto que acontece todos os dias na nossa vida e desde a mais tenra idade nossa. Né? Quando a gente nasce, os nossos pais já nos dizem, né? A única coisa que sabemos é que vamos morrer. Mas eu trouxe hoje, que é super recente, todos os dois são do mês de maio, que é um pouco a história de duas pessoas, né, que foram retratadas por os jornalistas. Né? Então, queria começar pelo Gabriel. Maio 2020. Gabriel passou a maior parte de sua vida na barriga da mãe, Priscila, né, da mãe Priscila. Lá dentro, deve ter sentido que era muito desejado por ela e por seu pai, Tiago, e por seu irmão Rafael, de 6 anos, já que preparava-se para dividir o quarto com ele em uma casa em São Vicente, litoral santista. Seu nome foi escolhido já no começo da gravidez, uma escolha bem pensada, nome de anjo, como do irmão. E foi como um anjo que Gabriel chegou, através de uma cesariana, ficando em nosso mundo por apenas 1 hora, e onde morreu logo em seguida. Gabriel nasceu em Santos e faleceu em Santos com 1 hora de vida, vítima do Covid. Tá? E aí eu quero trazer uma outra história, que é da Sofia Barros. Nasceu em 1920 e faleceu em 2020, em maio de 2020. Nos bolsos de seus vestidos coloridos, sempre havia moedinhas e bombons para fazer a alegria da garotada. Nascida na cidade de Caucaia, no sertão do Ceará, Dona Sofia até parecia uma pintura ou um poema em homenagem à mulher nordestina. Mudou-se com a família para Fortaleza, em 1964. Enviuvou e, após a partida de seu marido, Sr. Raimundo, com quem teve 10 filhos, começou a trabalhar. A família cresceu e se multiplicou. Dona Sofia contava com 34 netos e 15 bisnetos. Essa mulher forte e generosa chegou pertinho de comemorar 100 anos de vida. Seus 99 anos, vividos em sua plenitude, merecem ser celebrados por cada um dos que teve a chance de conviver com ela. Sofia nasceu em Caucaia, Fortaleza, e morreu aos 99 anos, vítima de coronavírus. Né? Por que eu peguei essas duas histórias? Alguém me perguntou que site é esse. Chama Inumeráveis. Tá? É um site muito bacana, que foi feito por jornalistas, e a ideia é mostrar que não somos números. Né? Eu acho que todos nós que estamos aqui sabemos que nós já estamos, né, em 1.100, praticamente em 1.100 mortos por Covid, né, 1.120 mil, né, 1.300 milhões de pessoas que estão em luto. Né? Chama Inumeráveis, e a ideia é, ao invés de trazer o número, né, é trazer a história das pessoas, tá? Então, o site chama Inumeráveis. Bom, eu vou colocar os slides
porque aí a gente vai passando. Eu não sei se eu vou conseguir ver se vocês me fizerem pergunta, mas eu acho que eu tenho o pessoal que vai me assessorar, né? Queria agradecer muito a Cristiane, que foi quem me convidou, e a Maria Tereza, que me deu essa aulinha aqui, que para mim é muito difícil. Eu peço que vocês tenham um pouco de paciência, porque, embora eu seja professora universitária, esse esquema de janela virtual não é muito confortável para mim, tá? Mas vamos lá. Bom, meu nome é Lélia, tá? Sou mestre e doutora pela USP, trabalho com luto há mais de 20 anos, tá? Eu coordeno, né, junto com uma parceira, alguns trabalhos em cemitério, né, porque a gente sabe hoje que muito dos trabalhos de luto, eles acontecem nos hospitais, né, mas pouquíssimos trabalhos vão no pós-morte, né, e a família que sepulta os seus entes queridos entram, né, no processo de luto. Então, a gente faz um trabalho já há alguns anos em alguns cemitérios, fazendo assessoria, grupos de enlutados, grupo de mães que perderam filhos, enfim, né? A gente tenta cobrir um pouco esse universo, tá? Bom, tá aqui o meu e-mail, se alguém quiser me fazer uma pergunta que eu não possa ter respondido, enfim, né, vocês fiquem à vontade. Bom, eu queria começar, apesar de não termos esse feedback de imagem ou de eu ver vocês, né? Vocês me viram, mas eu não pude ver vocês, né? Isso já é um luto para mim, né? Isso para mim é uma coisa pós-moderna que eu tenho tentado aprender. Acho que eu e minha geração temos bastante dificuldade, né, nessa janela virtual, mas enfim, a ideia é que vocês pensem, né, e tentem pelo menos só me escrever, né? Ah, eu vivi a situação 1, eu vivi a 2. São algumas situações que eu coloco para a gente começar um pouco esse bate-papo, né? Quem de vocês já viveu alguma das situações abaixo, né? Coloquei 7, mas é óbvio que a gente está pensando aqui que nós temos muito mais, né? Uma morte de alguém com quem você tinha um vínculo importante, né? Um divórcio, um rompimento de algum relacionamento afetivo, né? Uma demissão ou desligamento de um trabalho que era importante, né? Quem nunca viveu isso, né? É muito difícil. Uma mudança de país, né? Uma mudança de cidade, uma mudança de escola. Eu me lembro que eu atendi um menino, né, que ele morou em Paris muito tempo e ele perdeu o pai em Paris, ele voltou para o Brasil, ele perdeu o país que ele nasceu e ele perdeu a escola e os amigos, né? Vocês veem que foram muitos lutos ao mesmo tempo, né? Quem não viveu um afastamento prolongado de alguém importante ou alguma outra perda, né, que de alguma forma não está aqui contemplado, né? Eu vi aqui que todo mundo já viveu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e por aí afora, né? Tirando o número 2, já vivi tudo, já falou a Rosimeire, a Karen, né? Sim, né? E acho que essa é um pouco a ideia para a gente começar, né? Todos nós, né, seres vivos, que temos pelo menos condições de entender um pouco, né,
o que é a vida, já vivemos algumas perdas, né? Então, vamos lá. Somos, né? Eu gosto muito dessa ideia, né? Porque em função, inclusive, da nossa racionalidade, né, e da nossa linguagem, nós somos os únicos seres vivos que sabemos da existência da nossa finitude, né? Isso nos faz termos a sensação de que não temos onipotência para o controle da vida nossa e de quem amamos, né? Os animais não sabem que vão morrer, né? Todos vocês provavelmente têm algum pet, né? E as minhas gatas, né, graças a Deus, não sabem que elas vão morrer, né? Mas nós sabemos, né? A morte sempre será um evento humano, né? E o que é mais complicado é porque, embora a gente saiba disso, os nossos pais nos dizem isso, a gente lê sobre isso, a gente vive isso, mas nunca estaremos preparados para lidar com ela e nem com suas intercorrências, né? Então, quando a pandemia apareceu, né, eu acho que ela só traz em um grau enorme essa nossa impotência e a certeza da nossa finitude, né? Sem nossa licença, estávamos todos terminando o carnaval para começar nossas vidas, fomos convocados, né, a pensar em muitas perdas. E aí vocês vão ver que eu acho que é por isso que eu comecei com aquela lista, porque as perdas e os lutos, eles não são só por finitude da vida biológica, né? A gente está falando de perdas simbólicas, né? A morte física é uma perda dentro de inúmeras outras perdas, né? E você hoje, né, neste complexo que estamos vivendo, nesse tempo que estamos vivendo, tem uma coisa que está muito difícil para os enlutados, que é a regra, né, que a humanidade nos deu, que é de cuidar dos nossos mortos, né? Nós hoje dificilmente temos esta possibilidade, né, de despedir-se dos nossos mortos, porque não temos rituais, porque por conta da Organização Mundial da Saúde e, enfim, de proteção à epidemia, à pandemia, né, nós não podemos mais fazer os lutos ou os rituais como eram feitos até pouco tempo atrás. Às vezes as pessoas me perguntam se com tudo isso que está acontecendo, a morte vai ser falada de uma forma muito mais intensa. Eu digo que não, né? Eu digo que quando tudo passar, o ser humano tem uma capacidade, inclusive, de negar ou criar mecanismos de defesa que faz com que ele pense pouco na morte, né? Porque a morte é um evento muito difícil de se viver, né? Um novo normal, que a gente também não sabe qual é, eu também tenho muitas dúvidas, né? As pessoas perguntam, os rituais vão desaparecer? Eu acho que não, né? Eu acho que o ritual de sepultamento e velório, que já estava quase extinto, né, da nossa cultura, eu acho que ele vai ganhar força, né? Inclusive, nós temos trabalhado no setor de cemitérios, de funerárias e de crematórios, com os velórios virtuais, né, que é dar para as famílias um pouco, né, dessa janela virtual de acolhimento que as famílias hoje não podem ter, né? Aquele abraço, aquele contato, as famílias hoje não têm, né? Bom, e acho que, pensando inclusive
nesse momento que estamos vivendo de pandemia, né, porque precisamos falar sobre morte, né, em especial esse mês, porque precisamos falar de suicídio. Né. Nós temos hoje 130, né, milhões de mil mortes, e se pensarmos que para cada morte nós temos em torno de 10 lutos, tá? Nós temos hoje 1.300.000 pessoas, 1.300.000 pessoas que estão vivendo o processo de luto por Covid, tá? Eu gosto de dizer isso porque não é por conta desse número de mortes que a gente vai esquecer que existem outras mortes, né? Como, por exemplo, o suicídio, né, que a Organização Mundial da Saúde, né, afirma que a cada 4 segundos há uma morte por suicídio no mundo. Né? 32 suicídios por dia no Brasil. Né? Esse é um dado, né, da Sincep-Assembra, que a segunda causa de morte entre as pessoas entre 15 e 24 anos. Né? No Brasil, a gente tem 800.000 mortes por ano, né, cuja causa-morte é o suicídio. Existe uma dificuldade grande, né, de estatística, porque a causa-morte nunca é suicídio. Né? A causa-morte normalmente é parada cardíaca, algum problema pulmonar, enfim. Né? E tudo isso a gente está dizendo, né, que luto sem ritual, né, que luto por suicídio podem ser lutos muito complicados. Né? Não sei se nesse novo normal nós vamos ter o luto complicado como uma norma, né? Mas a gente sabe que essas famílias que vivem lutos, né, lutos mais traumáticos, lutos sem rituais, lutos sem corpos, né? Quem de nós não lembramos daquelas tragédias da TAM, né, do Air France, que as famílias, inclusive, nunca sepultaram os seus mortos. Né? Bom, vamos lá. Bom, nesse sentido, eu acho que dá para a gente pensar que perdas, além de ser uma parte natural da experiência humana, ela acompanha o ciclo vital, né? E ela deixa em grande destaque, né, um conflito entre o mundo que eu acreditava, o mundo presumido, né, o meu mundo natural, com a ameaça de perda. Né? E as perdas, consequentemente, né, sejam elas perdas físicas ou perdas simbólicas, elas vão produzir processos de luto. Né? E aí eu acho que a gente pode destacar rapidamente alguns tipos de perdas. Né? A velhice é uma perda que leva a um luto, né? A morte de um ente querido, relacionamentos, bens materiais, imagem e função corporal. A gente vive muito isso com os adolescentes, né? O adolescente tem um luto enorme do seu corpo antigo, né? Aqui não está, mas estou pensando agora quem faz cirurgia bariátrica, né? Que tem que recompor uma outra imagem corporal. Quem perde lar ou território, né? Esses migrantes que vêm dos mais variados lugares do mundo, né? E que perdem o seu lar e que perdem o seu território. A perda de autonomia, né? Para as pessoas que por alguma razão sofreram amputações, né? Identidade, planos e expectativas de futuro, a perda de saúde, né? Ou dizendo de uma outra forma, a doença, a ameaça de morte, a própria vida, né? Papéis e ocupações, epidemias e pandemias, enfim, a gente podia ficar aqui a tarde inteira. Né? A Leila está perguntando por que não estamos preparados? Porque somos seres que acreditamos muito, né, na nossa potência. Né? E acreditar que somos impotentes
nos gera, de alguma forma, muito sofrimento, né? Bom, então, nesse sentido, perdas e luto é um tema bastante amplo, né? E é isso que a gente também queria trazer aqui, que o luto não é só por morte física, né? O luto se dá também por morte simbólica, né? O que é sabido, né, entre os estudiosos é que o processo de luto está relacionado a uma experiência de perda, né, e perda entendendo como rompimento de algo ou alguém com o qual se tem importante laços ou laço afetivo, tá? Por isso que não é só a morte física, né? Perder um emprego é um rompimento com algo que me era muito importante, com quem eu tinha um forte laço, né? O luto não é só por morte física, né, dentro desta definição. E aí eu trouxe aqui uma definição de luto que é do Parkes, mas que a grande maioria dos estudiosos de luto se remetem, né? Eu gosto muito dessa foto, porque eu acho que essa foto traz um pouco a magnitude, e aí respondendo a Leila, do quanto o nosso mundo fica cinzento e sem claridade quando estamos vivendo um processo de luto, né? O processo de luto é um processo individual, isso a gente vai recorrentemente dizer, porque é muito importante as pessoas entenderem que o que eu sinto como luto não é o que o outro sente, né? É um processo que acontece do lado de dentro, tá? Isto também é muito importante, porque o luto não acontece só do lado de fora a gente tem mil coisas para dar conta, mas do lado de dentro também, né? É vivido em decorrência de uma perda, né? Como eu já disse antes, uma perda de forte ligação afetiva, né? Seja com pessoas, né, ou com coisa. Eu gosto muito desse esquema, é um esquema que a gente faz muito para definir luto, né, que eu acho que ele traz os itens mais importantes para a gente entender. Luto é uma reação emocional, né, lembram? É uma coisa que acontece do lado de dentro, a um rompimento de vínculo afetivo, pessoa ou coisa. É universal, porque todo ser vivo, tá? E aí eu estou colocando os animais irracionais, vivem, né, o processo de luto. Se vocês forem estudar na antropologia, vocês vão ver que os animais vivem o processo de luto, né? Não precisa muito. Quem tem cachorro, quem tem animal, quando tem uma perda familiar, os animais ressentem muito, né? Isso significa que é universal para todo ser vivo, né? É natural, visto que todo mundo passa, e é absolutamente individual. É um processo biopsicossocial, porque vocês vão ver nas dimensões do luto, o luto afeta muito toda a vida, né? Tanto a vida social, quanto a vida psicológica, quanto a saúde física e mental do enlutado, né? Afeta profundamente o sujeito nisso, né? Em várias dimensões da sua vida. É familiar, né? A gente vai ver muito o quanto o apoio e a rede de apoio e de acolhimento é importante, né, para o processo de luto, né? Pessoas que vivem o luto sozinha, que vivem o luto sem uma rede de apoio mais complexa, vai ter mais agravantes, né? Vai ter mais situações que vão interferir. É cultural, né? Por que eu estou dizendo isso? Às vezes é muito difícil as pessoas entenderem que cada cultura, cada religião tem o seu ritual, tá?
E isto faz com que eu entenda, né, que o meu jeito de fazer ritual não necessariamente é o jeito de todo mundo, né? Se vocês acompanham aí um pouco, né, nossos parceiros de vizinhos da Argentina, eles têm, do México, eles têm todo um outro tipo de ritual, né? As religiões também têm rituais que são muito particulares, né? O luto não tem tempo de término, isso é muito importante. As pessoas falam assim, doutora, quando é que isso vai passar, né? O luto não tem tempo, né? A gente diz que o enlutado aprende a conviver com estas sensações, com essa saudade. Eu posso dizer que o melhor momento do luto é quando você consegue viver a saudade e não morrer de saudade, né? Entendem a diferença? Né? Mas assim, de tempos em tempos, essa saudade vai ser atroz. Por isso que o luto não é linear. Né? Não é, nossa, mas você ainda está chorando? Nossa, mas se passaram 2 anos e você ainda está chorando? Né? O luto não é uma coisa que com o tempo, com os dias, com os meses, ele desaparece. Né? Datas comemorativas, momentos especiais, são momentos muito difíceis, né? Como se a gente estivesse revivendo de novo, né, toda a nossa angústia e toda a nossa tristeza naquela separação. Né? Por isso ele não é linear. Né? Nós, estudiosos do luto, sabemos que o tempo, né, cronológico mais difícil é o primeiro ano. Tá? E por quê? Porque o primeiro ano é um ano que você vai ter que reconstruir internamente, né? Porque essa pessoa pode morrer do lado de fora, mas ela nunca vai morrer do lado de dentro. E você tem que reconstruir todas as passagens, né, daquele ciclo de um ano sem a pessoa. Dia dos Pais, Dia das Mães, né? Tivemos agora recentemente o Dia dos Pais, que é um dia muito difícil, né, para quem não tem essa figura, né? Natal, né, que é um dia de grande confraternização familiar, e enfim, né, outras datas que são significativas na história, né, daquelas duas pessoas. É um processo de adaptação a uma nova realidade de si e do mundo. Né? Eu gosto muito de dizer que o processo de luto é uma mudança de identidade. Né? Quando a gente cresce, a gente fica adulta, quando a gente casa, a gente vira esposa ou esposo. Né? Agora, quando a gente perde alguém, a gente também não é mais a mesma pessoa. Né? Então, o processo de luto é um processo de reconstrução de uma outra identidade da pessoa, agora sem aquela outra. Né? Eu gosto muito dessa fala do Parks, né, que amor e perda são faces, né, da mesma moeda. Né? Eu acho que todo mundo que ama tem que saber que na exata medida do amor vem a dor. Né? Então, acho que é o preço que todos nós pagamos. Eu vou passar rápido aqui para a gente não se deter muito, né? É uma coisa que eu já falei, luta é um processo, é uma experiência subjetiva, né? Tem a ver com a minha história, com aquela pessoa, por isso que eu gosto muito nos grupos de ver dois irmãos conversando e um fala para o outro, mas meu pai não, né? Não é, o seu pai não foi o pai deste outro, né? A história que cada um tramou, teceu, é uma história muito particular. Né? É individual, é dotada de significado, inserido numa cultura multideterminada. Nunca podemos esquecer isso. Né? O luto da China tem as suas características, né? O luto nos diversos locais do mundo, né, tem as suas variações.
É um processo de grande impacto na vida do sujeito, né? E aí, respondendo a pergunta da Eleni, por que é tão difícil? Porque é um processo que nos produz muita vulnerabilidade e fragilidade, né? É muito, muito difícil. Bom, eu destaquei 5 dimensões, e essas dimensões são desses autores, né, Strawberry e Hanson, que eu acho que elas são muito importantes para dizer um pouco o quanto o enfrentamento do luto é um enfrentamento difícil, né? Então, nós temos basicamente 5 dimensões de enfrentamento do luto. A dimensão física, a dimensão intelectual, vocês vão ver o quanto isso é importante, a dimensão emocional e a dimensão social. Eu vou passar rapidamente por cada uma delas e depois a gente pode se aprofundar se tiver alguma dúvida. Eu peço que vocês vão aí colocando as dúvidas, porque eu não consigo nem muito, né, bato um pouco o olho aqui no chat, mas para mim é um pouco difícil, tá? Ver quais são todas as perguntas. Bom, o que é esse enfrentamento na dimensão física, né? A nossa cabeça e nosso corpo não estão separados. Então, frente a uma grande dor emocional, o nosso corpo fica muito vulnerável. Então, a gente tem uma saúde toda que pode estar comprometida. É muito comum alteração de sono, alteração no apetite, alteração de peso, né? E aí, de novo, está a questão do que é particular para cada um, porque eu tive uma paciente que engordou muito quando a mãe faleceu, e ela chorava e dizia: as pessoas me olham e falam, nossa, você está bem porque sua mãe faleceu e você engordou, né? Então, olha aí, do lugar que a pessoa está falando, é um lugar onde se supõe que engordar é estar feliz, né? Quando, na verdade, o que ela dizia é que a alteração do peso, para ela, é porque ela ficou tão ansiosa e desesperada que ela não se continha, né? Dispneia, né? Falta de ar, inquietação, exaustão, boca seca, alteração na atividade sexual, dor de cabeça, doenças de pele é muito comum, né? Doenças psicossomáticas, e aí nós estamos dizendo depressão, nós estamos dizendo síndrome do pânico, nós estamos dizendo de muitas outras doenças psicossomáticas que podem afetar a pessoa que está vivendo o processo de luto, né? A dimensão intelectual, tá? As pessoas não têm a parca ideia do quanto o luto mobiliza o nosso funcionamento cognitivo, né? Tanto é que as pessoas que lidam, né, as empresas hoje sabem que pessoas que lidam com coisas perigosas, elas precisam de um tempo maior, porque as pessoas ficam com confusão mental, algumas pessoas têm alucinações, há uma desorganização cognitiva, fadiga, sensação da presença do falecido. Isso não é nada, né, do outro mundo, até porque a gente está tratando aqui das questões científicas, né? Há um problema de concentração, a memória fica rebaixada. É muito comum a gente ouvir as mulheres dizer, olha, aquilo que eu fazia com os pés nas costas fica muito difícil para mim, né? Eu não consigo levar as crianças na escola, eu não consigo fazer um arroz. O humor fica muito oscilante, né? Aí voltando àquela imagem, tudo fica cinza, o sol me incomoda, as pessoas rindo me incomodam, né? A dimensão emocional, né? Aqui a gente tem uma série também de enfrentamentos.
A pessoa no começo está entorpecida, a ficha não caiu, não, parece que não foi com ela. A depressão é um processo que se instala naturalmente, né? A gente vai ver que o luto, né, mesmo o luto natural, ele pode trazer um pouco de sensações depressivas, né? Isso não tem nada de errado e na maioria das vezes não precisa de medicação, né? Isso vai passar, é um processo natural que o corpo, a mente, né, está tentando digerir aquela informação, né? Irritabilidade, solidão, saudade, alívio, ansiedade, confusão de sentimentos e emoções, medo, muito medo quando você perde alguém, medo da sua morte, né? Medo da morte do outro, reações de raiva. A gente vê isso muito em crianças, né? Eu que trabalho com crianças. As crianças não têm a fala, então o que elas fazem é traduzir toda essa dimensão em um comportamento agressivo, né? As pessoas têm culpa, as relações não são só de amor, então quando você perde alguém, eu gosto de dizer que a gente vive muito a doença do si, né? Se eu tivesse falado para o meu pai que eu amava ele, se eu tivesse feito isso, né? Então a gente ainda com todos esses enfrentamentos ainda temos muitas culpas, né? Descrença do mundo, tristeza, negação, a dimensão espiritual, né? É óbvio que a gente não trata das questões religiosas, mas a gente sabe que esse enfrentamento às crenças, né? E aí eu estou dizendo espiritualidade, eu não estou dizendo religião, né? As pessoas ficam muito tocadas, né? Se questionando os valores, algumas pessoas têm a perda de fé, né? Outras, ao contrário, se agarra muito à questão da fé, a descrença da vida, raiva de Deus, né? Isso é muito comum nas crianças. Por isso, o cuidado ao dizer para as crianças, né, algumas pérolas, tipo o Papai do Céu levou teu irmão, né? E tem uma criança que eu atendo que ela diz, como o Papai do Céu levou meu irmão, minha mãe sempre diz que ele era bom, né? Então isto acontece muito, né? A dor espiritual de por que comigo, por que agora. A dimensão social do enfrentamento do luto também é muito difícil, né? As pessoas tendem a se isolar, ao afastamento social, tem uma falta de interação e de interesse pelas pessoas, porque toda a energia emocional está sendo alocada de alguma forma para aquela dor, para cuidar daquela dor. A perda de identidade, as pessoas às vezes não se reconhecem mais, como eu disse, né, para vocês. Eu tenho uma mãe que ela diz, bom, quando você perde o marido, você é uma viúva. E quando você perde um filho, né, o que você é? Né? Eu preciso só... Vocês estão me ouvindo? Eu não vejo mais ninguém colocando perguntas. Bom, a adaptação a novos papéis e às vezes a uma nova visão de mundo externo, né? Isto é uma fala do Parks, né? É isso, né? As mulheres viúvas muitas vezes têm que assumir vários outros papéis, né? Não em substituição àquela pessoa que está ausente, né? Mas em uma outra reconstrução, né? Bom, vamos lá. Os fatores que interferem no processo de luto, né? Além dos enfrentamentos, né, a gente tem aí uma série de fatores que interferem. Padrão de apego, quem era essa pessoa? Era meu pai, era meu chefe, era meu amigo, né? Era uma pessoa que eu era muito ligada. A história de perdas que a pessoa já teve, né?
os fundamentos culturais e religiosos do enlutado, né? No que ele acredita, né? De que forma ele acredita. A idade da pessoa, a gente vai passar rápido pelas crianças, né? Cada idade tem uma capacidade cognitiva de compreensão, tá? A rede social, né? Essa pessoa que está em luto tem uma boa rede social, essa pessoa que está em luto está acolhida por uma rede social, o contexto da perda, e aí eu acho que dá para a gente pensar no que a gente está vivendo. Nós estamos vivendo perdas muito difíceis, porque são perdas traumáticas, são perdas cujo o ente querido vai para o hospital e você não consegue nem se despedir, né? Você não acompanha o sofrimento, né? O que as pessoas mais dizem, às vezes, nos velórios é ele teve uma morte digna, ele foi bem cuidado, né? Nesse momento da pandemia, esse contexto da perda é um contexto muito difícil, né? Ou outros contextos, né? Tragédias, assaltos, enfim, né? Tudo isso que a gente, de alguma forma, já viveu. A gente tem, né, uma série de variações no processo de luto, né? E isso também é um fator que é um fator muito precioso para quem está acompanhando uma pessoa em luto, né? A gente tem o luto natural, é difícil dizer isso, mas aquele luto natural é aquele luto onde você tem a tristeza, o pesar, mas você volta à rotina, você tem tristeza, pesar, um pouco de depressão, mas você consegue voltar à rotina, né? O luto complicado é esse que eu acho que nos assola, né? Porque a gente tem uma série de fatores que a gente não consegue dar conta no processo de luto, a despedida, o abraço fraternal dos amigos, o poder falar sobre a pessoa. Então você tem tristeza, pesar e, via de regra, adoecimento físico e psíquico, né? O luto complicado normalmente é um luto que vai precisar de um profissional da área. A gente tem o luto antecipatório, que são os lutos de doença pré-existente. A gente diz antecipatório porque você vai se preparando. Isto não quer dizer, né, que o processo de luto vai ser mais fácil ou mais difícil, né? O luto traumático, né? E no luto traumático, eu acho que a gente tem essas questões que ainda fica por quê, né? Por que aconteceu, que são os acidentes e as tragédias, né? O luto não reconhecido, que é um luto que tem sido muito estudado, né? Inclusive agora eu estou atendendo um casal que perderam um bebê natimorto, né? A gente diz não reconhecido porque a sociedade não reconhece como luto, né? Não, imagina, você nem conheceu o bebê, né? São os divórcios que as pessoas não entendem que um processo de divórcio é um luto muito difícil, né, para ambos que se separaram. As mudanças, né, as mortes neonatal, que é o que eu estava contando do casal. A gente tem um luto inibido, que é um luto também que é bastante intenso, que a pessoa se arma de mecanismos de defesa e ela se protege, então ela prefere achar que o pai viajou, que não aconteceu, que a pessoa vai voltar, enfim, né? É um luto que está completamente inibido. E o luto público coletivo, que é esse que a gente vive, né? A gente se enluta, né, um pouco, mas ele é um luto que acontece muito mais no âmbito público. Um exemplo disso é, por exemplo, quando o Senna morreu, né? Teve ali um luto público, um luto coletivo, né? Porque ele era um ícone, ele representava coisas afetivas, né? O nosso país, a nossa bandeira, mas efetivamente quem entrou em processo de luto foi a família, né? O nosso luto foi um luto por outras questões, né? Por outros laços afetivos.
Eu não vou perder muito tempo, mas eu só queria dizer que o luto para quem vê não é o luto para quem vive, né? E acho que esse roteiro dá bem para entender o quanto é difícil o processo de luto, o quanto as amarras são difíceis, o quanto não há um eixo que leva a algum lugar, né? As coisas são completamente confusas. Kelly, eu já vou te responder, tá? Da criança de 2 anos. E aí, esse modelo, né, é um modelo que foi construído por um casal, Strawberry Shoot, que nos traz, né, um modelo dual, que deveria ser um modelo, né, o mais próximo do luto natural, que é aquele enlutado que ele faz um movimento para a perda, né? Ele chora, ele fala do ente querido, ele evita algumas coisas, ele tenta restaurar outras, mas ele responde às mudanças, ele se reorganiza, ele volta para a vida, tá? Ele precisa assumir as tarefas, então isso faz com que ele se envolva, né, com as outras coisas que não só com a dor da perda, né? Ele retoma suas tarefas. Então, é um processo, e por isso dual, né, que ele trabalha muito com o enfrentamento da dor, mas com o enfrentamento da vida. Esse modelo é um modelo que nós, especialistas em luto, trabalhamos muito nos grupos de apoio, né? A gente dá espaço de acolhimento, da pessoa falar da dor, mas a gente também produz espaços de enfrentamento, né? Eu vou falar um pouco disso para vocês. Bom, um luto complicado, eu já disse um pouco, mas só sinalizando, ele se caracteriza quando a pessoa fica lá no processo dual, só naquele bloco do enfrentamento da dor, tá? Ele não consegue fazer um enfrentamento para retornar à vida, né? E é um luto que precisa de intervenção profissional. A gente diz muito que esses lutos do Covid provavelmente serão lutos, né, complicados. Contudo, entretanto, todavia, uma morte ainda produz vários lutos, né? A gente tem o luto individual, a gente tem o luto social e a gente tem o luto familiar, né? Vocês veem que as tarefas que o enlutado tem que se haver são tarefas de grande porte, né? E o ritual é um momento, né? O que é o ritual? Um conjunto de práticas, de uma cultura que diz, né, como é que a gente tem que se comportar e se expressar em determinada situação. Eu estou falando aqui, sim, Judite, os lutos complicados, eles têm muito mais riscos de suicídios, né? O ritual é aquele evento, aquela celebração, né, que as pessoas fazem para se despedir, né? A função do ritual é marcar a passagem de um fato ou evento, sinalizar a concretude, a realidade, socializar um acontecimento, facilitar a expressão, né? E aí eu me lembro muito, por exemplo, de casamento. Não tem casamento sem o ritual da noiva entrar, né, do padre ou do pastor fazer a cerimônia, o aniversário, né, nenhuma criança se contenta em fazer aniversário se não tiver o bolo, né? O que eu estou dizendo aqui para vocês? Que os rituais fúnebres, eles são extremamente importantes para o start de luto, né? Por quê? É ele que vai marcar a perda física, é ele que vai facilitar a expressão pública do sofrimento, né? É ele que vai promover um espaço seguro, né, para a família chorar a perda. É ele que vai possibilitar um espaço para que o falecido seja lembrado. É muito comum as pessoas chegarem e falar: eu tive com ele ontem, ou nossa, eu tive com ele a semana passada. É o ritual fúnebre que ajuda a acolher e ofertar ajuda aos enlutados, a validar esse novo papel, né, se é uma viúva que ela vai ter que enfrentar,
é um importante organizador psíquico, interno e externo. Né? Por isso que a gente está dizendo aqui que o ritual de ir ao cemitério, de pensar na pessoa, né? O ritual de uma palavra, né? Os rituais simbólicos, o sujeito utiliza para dizer, ele não está mais aqui, mas ele está dentro de mim. Né? E como a gente pode se enlutar sem um corpo para se despedir, sem a presença física de pessoas queridas, sem os abraços, as memórias, os toques, os olhares, sempre tão esperados em nossa cultura em um momento de elaboração de perda. Lembrando aqui, né, que eu estou falando mais do ritual da nossa cultura, né? Mas cada família, independente, né, de onde esteja, tem o seu ritual. Né? Como podemos ajudar uma pessoa enlutada? Crianças e adolescentes percebem e compreendem a morte? Sim, dentro da capacidade cognitiva delas. Sentem pesar e tristeza como os adultos? Talvez como os adultos, não, mas sentem pesar e tristeza. Vivem o processo de luto? Sim, vivem, tá? De que forma? Dentro da capacidade cognitiva de cada um. Né? Alguém me perguntou de uma criança de 2 anos. Sim, uma criança de 2 anos vive o processo de luto. Né? De que forma? Ele vai sentir ausência. Por isso a importância, né, das experiências que o adulto passa para a criança. E fica aqui algumas dicas, né, do quanto é importante a gente não usar o mundo simbólico da criança, né, numa etapa de 3 a 6 anos, que o pensamento dela é mágico, porque a criança vai pegar literalmente a explicação. Vovô foi para o céu, quem vai para o céu é estrela. Vovô virou estrelinha. Né? Vovô foi viajar, quem viaja volta. Né? Isso pode reverberar no futuro para algumas crianças o quanto. Eu vi que alguém escreveu travou, está travado, alguém pode me dar um feedback? E as crianças sim vivem o processo de luto. Né? Aqui não, tá. Nós vamos até um pouquinho, até 4h10, 4h15, tá bom? Para quem está perguntando. Bom, como podemos ajudar as pessoas enlutadas? Eu gosto muito, né, disso que a gente fizemos. Sim, Judite, isso é uma coisa que acho que eu não comentei, mas as crianças precisam e devem ser convidadas, né? Não serem levadas aleatoriamente, mas para se despedir das pessoas. Né? E eu gosto muito de dizer para os adultos, imagine se seu pai morreu e alguém não deixou você ir se despedir dele. Né? As crianças têm sim uma compreensão desde que o adulto dê o norte, né? De como vai estar, de como as pessoas são sepultadas, de como é que a gente faz para se despedir. Né? E um momento importante, inclusive, para a gente ajudar nossas crianças a entenderem sobre a morte, são as mortes simbólicas, né? Perder um brinquedo, perder um animalzinho, né? Não vá trocar o peixinho, porque a criança sabe, né, que o peixinho foi trocado, porque ele se vinculou àquele peixinho. Né? Eu estou dizendo isso de uma criança que eu atendi, e ele me dizia, você não acredita, mas eu vou te contar, minha mãe trocou meu peixinho e falou que meu peixinho morreu. Que meu peixinho, ela trocou, eu sei que meu peixinho morreu, mas a minha mãe trocou o meu peixinho e não me falou que o outro morreu. Então, as crianças sabem. Né? Bom, como podemos ajudar os enlutados? Né? A gente fez aqui, né, eu e minha parceira, tipo uma cartilha, né, do que as pessoas vêm nos dizendo ao longo, né, desse trabalho de apoio ao luto. Né.
Se você não souber o que dizer, não me diga nada. Sua presença e seu abraço me dão conforto e sinaliza que você está comigo na minha dor. Né? A gente tende a falar um monte de coisas, né? Não fala nada. O enlutado quer o teu ouvido, porque é ele que quer falar da dor dele. Né? Eu gosto muito da Lia Luft, porque ela diz num livro, Perdas e Ganho, quando ela perde o marido, ela diz assim, desculpa, não me digam que isso passa, que a vida continua, que o tempo ajuda, que ele morreu bem. Não diga nada, não me console, da minha dor sei eu. Né? A gente tem um pouco o movimento de querer tamponar a dor do outro, e aí a gente começa a dizer, não, mas olha, eu perdi meu pai, meu avô, meu... Não, né? A dor é do outro. O que você pode fazer é acolhê-lo nesse momento. Né? Você só precisa me escutar, sem me julgar. Né? Talvez eu sinta vontade de contar e recontar os episódios que vivi com a pessoa amada. Se você puder me ouvir, isso será importante para mim, tá? Se eu não conseguir, se não conseguir me ouvir, não pergunte como estou. Possivelmente falarei da minha dor e minhas lágrimas descerão. Se você estiver preparado para isso, o melhor caminho é não perguntar nada. Porque as pessoas também tendem a fazer isso. E aí, como é que você está? E você começa a falar, putz, está muito difícil. E aí você rapidamente desvia a conversa. Né? Como se a pessoa fosse uma criança que você está desviando para a pessoa não perguntar. Não tente conter minhas lágrimas. Pode ser que eu chore. Meu momento é de dor e preciso delas para externar o que eu sinto. Né? Em contrapartida, não me julgue se eu não chorar ou não demonstrar meus sentimentos. Cada pessoa se aproxima da tristeza como pode, com os recursos que tem. Né? De novo, isso é a questão de como é que eu olho o luto do outro. Eu não posso olhar a partir do que eu acho que é tristeza para mim, porque se eu choro e o outro não está chorando, né, isso não quer dizer que o outro não está sentindo. Chorar é um jeito de expressar a dor. Isso é muito comum, pessoal, quando a gente vê casais quando perdem filhos. Né? O luto também é um pouco questão de gênero. Né? Os homens da nossa cultura são tolhidos a não chorar. Então, as mulheres, às vezes, chegam no consultório e dizem, mas o meu marido não sente a morte do meu filho. Como não sente? Né? E o marido, às vezes, diz assim, olha, doutora, eu sinto tanto, tanto, que eu enfiei a minha cara no trabalho. Né? Isso já está dizendo que o luto dele é diferente do luto da mulher. Né? Bom, vamos lá. Não me abandone após o primeiro mês. Né? Isso é muito importante. Possivelmente precisarei de sua companhia e de sua atenção ao longo dos meses. Né? A gente acredita que depois do terceiro, quarto mês, imagina, a pessoa já está de boa. Né? E a pessoa não vai sentindo mais lugar para falar, porque ninguém mais dá isso para ela. É exatamente nesse tempo que a gente acaba colhendo, né, muitas pessoas que vão procurar os grupos de apoio, né, porque neste lugar ainda se fala sobre suas perdas. Né. Então, não abandone nunca um enlutado, né, depois de um tempo. Não me diga, você ainda está assim? O processo de luto é longo e cheio de momentos melhores e piores. Eu preciso passar por esse processo até minha dor cicatrizar. A gente gosta de dizer que o luto é como se fosse um grande ferimento. Você cuida, 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 ele estanca, né, e fecha, mas de tempos em tempos, quando você olha, né, você lembra da dor. Né? Ou, né, na metáfora análoga, como se fosse uma tatuagem. Né? Aquilo fica impregnado no seu corpo, né, de onde você nunca mais
vai extirpar. Não me critique por visitar o cemitério ou por utilizar fontes e formas diferentes de viver minha dor, como guardar fotos, lembranças. Não há receitas para viver a saudade. Essas atitudes podem fazer parte do meu processo de luto. E o que é isso, fazer parte do meu processo de luto? Né? A gente vê muito irmãos, né, que são muito diferentes nos seus processos de lutos. Né? Um quer guardar todas as fotos da mãe, o outro não quer nem ver. Né? Ou, dizendo de uma outra forma, quando vai ajudar ou a mexer nos pertences. Né? Um quer ficar com tudo, o outro não quer ficar com nada. Né? Todas as duas ações estão a serviço da mesma dor, né? Do processo de luto de cada um. Não procure me confortar com palavras de convencimento de que a morte foi melhor. Né? Nesse momento, a razão não dará conta de aceitar a separação definitiva. Tenha certeza de que o tempo se encarregará de fazer aceitar os fatos, mesmo que demore. Né? Uma pessoa velha, não, né, ele já estava velho. Não, né, isso não faz sentido para quem está vivendo o processo de luto. Vou precisar da ajuda prática, né? Resolver uma pendência, agendar um compromisso, buscar algo, são coisas simples e corriqueiras que podem se tornar difíceis nos primeiros tempos do meu luto. Né? Então, você levar um doce, um bolo, ligar para a pessoa, perguntar se ela precisa de alguma ajuda, é diferente de você ir lá e fazer por ela, enfim. Né? Não se apresse para me desfazer dos pertences da pessoa falecida. Talvez eu precise de um tempo mais longo para realizar essa tarefa. Não há nada de errado em me despedir aos poucos, tá? Vamos lá, acho que nosso tempo, como podemos ajudar? Antes de tomar atitudes ou decisões que considerem ser boas para mim e para o meu futuro, me permita participar dessas escolhas. Né? A gente tem muito isso quando morre um idoso, né? O que fica, os filhos muito rapidamente vão, né, e fazem 1000 manobras para a mãe não sentir. Né? Pergunte para a pessoa o que ela quer fazer. Né? Ela pode estar triste, né? Mas ela não está sem a consciência do que ela gostaria para ela. Tá? Não tente adivinhar, né, o que eu quero. Me pergunte que tipo de ajuda eu estou precisando. Né? Eu não sei porque é difícil para a gente. Né? A gente fica tentando adivinhar o que a pessoa está precisando. Né? Não finja que nada aconteceu e não tente me distrair. Né? Datas comemorativas sempre serão momentos difíceis para mim. Né? Não compara a minha perda com qualquer outra. Né? Isso é muito cruel. Né? Eu não vou perder muito tempo, mas é só para dizer para vocês o que o entorno pode fazer. Né? Ações de caráter informativo, como está tendo agora, né, no Setembro Amarelo, né, informações sobre o suicídio, sim, lutos complicados podem levar a suicídios, folhetos de orientações, palestras, né, que é uma coisa que a gente faz nos cemitérios que a gente trabalha, né, palestra de orientação ao luto. Você está vivendo luto? Então, se preocupe com isso, né? Não existe etiqueta ou protocolo. Né? Todos nós, né? Eu que sou especialista, vocês que são profissionais da área de psicologia, enfim, todos nós devemos ser rede de apoio, né? Famílias, vizinhos, amigos. A gente precisa aprender a legitimar o sofrimento e a dor do outro, sem avaliar. Quem está perto, acolhe. Quem está longe, julga. Né? Eu gosto muito disso. Né? Esteja perto, não julgue. Né? A dor é do outro.
Oferecer suporte, né, cuidado, escuta, empatia, sem régua, né, não é do meu jeito, né, é do jeito que você precisa. Intervenção terapêutica individual, se necessário, e grupo de apoios, né, que é uma coisa que a gente vem fazendo, e inclusive em breve a gente vai trazer um material que nós estamos produzindo junto com a Vetor para o trabalho em grupos de apoio ao luto, né? Fiquem atentos que vocês vão ter esse material em breve que nós estamos produzindo. Por que o grupo de apoio é importante, né? Eu sou muito feliz em poder ter ressignificado minha vida trabalhando com morte, né? Estou dizendo isso para vocês. O grupo de apoio me dá muito essa certeza, né? Porque já é tão difícil você ouvir, mas você legitimar, identificar a reação do outro, né? Poder dar orientações, abrir um canal para as pessoas falarem dos seus lutos, né? Então isso ajuda a socializar, a pessoa fala, poxa, a dor não é só minha, né? Organizar as emoções e sentimentos. Bom, hoje eu saí do grupo com isso, isso e isso, né? Semana que vem, olha, o grupo foi importante por isso. Escutar as experiências vividas por outros, né? E encontrar pertencimento. Acho que é isso que eu quero dizer, né? Os enlutados, eles ficam muito sem contextos, porque eles não se sentem pertencentes a nenhum grupo, né? Eles não se sentem pertencendo a um grupo específico, né? Muitas vezes eu ouço as pessoas dizerem que elas se sentem esquisitas, né? E sim, porque parece que a gente não acha os grupos afins, né? E aí eu quero terminar um pouco a minha fala, né? Acho que estamos aí em cima, mas deixando para vocês o que eu acho que quem trabalha com luto aprende e apreende, né? Isso é um trocadilho mesmo de palavras, né? O que a gente pode aprender e apreender trabalhando com luto, né? Trabalhar com luto ressignifica a nossa vida, porque a gente trabalha, entende e volta, né? Porque ajuda a gente a entender que somos mortais, que somos finitos. As dores são provas empíricas da nossa existência, né? Por mais que isso, né, como disse alguma colega no começo, seja difícil, né? A gente vai se familiarizando com isso. Coragem e medo são parceiros, né? Tudo bem ter medo, né? Tudo bem estar frágil, né? Devemos humanizar e não congelar nossas emoções, né? Tudo bem eu poder chorar, eu poder dizer, olha, hoje não está dando, hoje está difícil, né? E a gente aprende a se sentir pertencentes desse momento, mesmo junto com outros enlutados, porque todos nós já passamos por algum luto, né? E se eu não conheço, isso não quer dizer que não me afeta, que não foi comigo, né? Muito pelo contrário, se eu não conheço, isso me afeta, porque o outro também é um humano, tá? Não devemos nos blindar aos lutos coletivos, né? E aí eu estou falando do que a gente está vivendo aí, né? Ah, não, não é comigo. Ah, é só mais um número. Por isso que eu acho que o site dos inumeráveis é tão potente, porque ele faz com que cada número daquele, né, se torne uma história. As pessoas não querem ser número, as pessoas querem ser histórias, né? Enquanto alguém puder falar de mim, Lélia, eu sei que eu vou estar viva, né? Não sei se vocês conseguem captar essa metáfora que eu quero dizer. Ninguém morre enquanto é lembrado, né? E não dá para dizer que tudo isso que está acontecendo não é comigo, né? Não tem a ver comigo, né? O novo normal, né, deve usar a tecnologia em prol da humanização, não da mecanização, né? E aí eu quero fechar com algumas palavras que eu acho que falta, né,
na nossa sociedade, no nosso mundo, no nosso universo, né? No nosso normal. Né? Empatia, escuta compassiva, né? Escutar o outro é esquecer das minhas crenças, escutar sem julgamento, né? Ah, imagina você morrer por causa de um passarinho. Eu tenho um paciente que perdeu o passarinho essa semana e ele está em prantos, né? E ele fala para mim, só você entende, porque todo mundo na minha casa fala, imagina, era só um passarinho, né? Então, sem julgamentos, né? Disponibilidade e acolhimento, né? Somos humanos cuidando de humanos, né? E já que aqui a grande maioria, né, é profissional da área de cuidados, né, a gente não pode esquecer nunca que somos humanos, né? E que se temos habilidades, né, de cuidar, né, que cuidamos de humanos, né, como somos. Obrigada a todos, desculpe a minha velocidade, né? Eu sabia que o tempo ia ser pequeno, mas eu acho que o que eu tentei foi contemplar um pouco todas essas questões, né? Tenho aí uma série de perguntas que eu não sei como vocês querem que eu faça, enfim. Eu acho que eu já respondi um pouco sobre o luto infantil. Sim, o luto infantil ele tem sido muito descaracterizado por essa coisa hedonística que nós temos, que as crianças não precisam viver frustrações. Não, as crianças precisam viver frustrações, porque a gente viu que as intercorrências fazem parte das nossas vidas, né? E é muito importante a gente educar nossas crianças para a morte, né? Se a gente educa para a vida, né, fica aí, eu acho que essa inscrição, se a gente educa para a vida, né, nós também temos a obrigação educacional de educar para a morte, tá bom? Bom, agradeço, Kelly, excelente aula, obrigada a vocês, desculpe aí a rapidez, e obrigada, e quem quiser alguma comunicação, eu deixo aí o meu e-mail, tá bom? Obrigada, tchau.